quais os livros que eu li no ano de 2020. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mergulho na História. Eu sou Hugo Figueiredo e no vídeo de hoje vou fazer esse vídeo em resposta aos seguidores, aos inscritos no canal que tem sempre nos directs, no Instagram, me perguntado quais foram os livros que eu li nesse ano de 2020, tá certo? Então esse vídeo é um vídeo que é uma resposta às pessoas que têm perguntado bastante isso para mim. Então assim, eu fiz uma pequena seleção dos livros que eu li de janeiro de 2020 até dezembro, né? Então esse ano foi um ano muito produtivo em questão de conhecimento. Ao todo foram 31 livros que eu li esse ano, dentre livros da área da filosofia, da psicologia, da literatura e muitos na área de história. Então assim, eu vou fazer uma pequena demonstração aqui desses livros para que vocês conheçam um pouco mais dos livros que eu li esse ano. Lembrando que alguns desses livros eu já fiz a resenha aqui no canal Mergulho na História, é só vocês procurarem aqui na relação, e outros eu ainda farei a resenha específica desses livros. Então, desde já se inscreva aqui no canal, tá certo? Ative as notificações e vamos acompanhar aqui um pouquinho dos vídeos, dos livros, né? Então eu peço até licença porque eu vou manusear aqui uns livros, vou pegá-los aqui na estante, até para demonstrar para vocês os livros que eu li esse ano, tá bom? Então assim, esse livro eu comecei a ler, foi o primeiro livro que eu li em janeiro de 2020. Esse livro aqui fala sobre o Diário de Viktor Karempli. Ele era um judeu perseguido dentro do regime nazista e escreveu esse diário de forma escondida sobre risco de ser morto por Hitler durante o regime nazista. Eu já fiz a resenha desse livro aqui no canal. Segue lá e se inscreva aí, procura esse vídeo, vai ser muito interessante. O outro livro que eu li esse ano foi Assim Foi Auschwitz, do Primo Levi. Ele relata, ele esteve efetivamente preso dentro do campo de Auschwitz e em seguida, após a sua libertação, no final da guerra, ele escreveu esse livro onde ele relata detalhes chocantes do que ocorria dentro de um campo de concentração. Caiu aqui. Esse livro é o Diário de Anne Frank. E é curioso que no começo da quarentena, da pandemia desse ano de 2020, eu estava justamente lendo esse Diário de Anne Frank. Nesse livro, ela relata sobre como era a sua rotina presa, ela e sua família, dentro da sua residência, para que não fossem capturados pelos nazistas. Eu também já fiz a resenha desse livro aqui no canal. Procura lá depois para conferir. Outro livro que eu li esse ano é Stalingrado, do Antonin Biver. Antonin Biver é um dos maiores autores especialistas na Segunda Guerra Mundial, é um dos referências, é um livro mais voltado para aquele público que já tem um certo conhecimento da Segunda Guerra Mundial, de termos técnicos. Vale muito a pena a leitura desse livro. Eu ainda não fiz a resenha dele no canal. Já fiz a resenha dele no canal, tá certo? Tá aqui. Depois confere lá se você tiver interesse. Esse livro é Apologia da História, tá certo? Apologia da História é do Mark Bloch, autor importantíssimo para quem pretende seguir carreira na área da história, na historiografia. Ele muda a perspectiva do historiador, porque até então a história era sempre contada na perspectiva dos grandes vencedores, dos grandes generais. E a partir de Mark Bloch, ele vai fundar a chamada Escola de Análise francesa, então a perspectiva de fazer história, de observar os fatos históricos, muda. A chamada história vista de baixo para cima, contando a realidade das pessoas comuns, pessoas que não eram grandes influentes, mas que efetivamente construíram a história. Outro livro que eu li esse ano foi Holocausto Brasileiro. Vocês estão percebendo que eu estou mostrando primeiro os livros de história
E em seguida eu vou mostrar os livros de outras áreas. Holocausto Brasileiro é muito interessante, fala sobre um manicômio que houve aqui no Brasil, no estado de Minas Gerais, relata detalhes realmente muito chocantes. Outro livro que eu li esse ano foi História de Roma. Inclusive eu gravei 2 ou 3 vídeos, se eu não estou enganado, aqui no canal falando sobre esse livro. Fala sobre o Império Romano, é um livro do Mário Curtis Jordanes, um excelente livro. Recomendo muito a leitura dele para quem quer conhecer em maior profundidade o que foi o Império Romano e suas influências, tanto na área cultural, na área do direito, para a construção do mundo ocidental aos moldes do que nós vemos hoje. As Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt, um clássico, tá certo? Essa filósofa genial, ela assim indescritível assim para falar. Eu acredito que eu tenha feito 4 vídeos aqui no canal falando sobre essa obra, dividi por conta do volume. Então ela faz uma análise muito profunda de um regime totalitário. Então eu recomendo demais quem queira entender em maior profundidade o que é um regime totalitário, o que foi o regime nazista, a leitura desse livro, As Origens do Totalitarismo, da grande autora Hannah Arendt. Esses foram os livros, ainda tem mais, que eu ainda estou vendo de história, certo? Esse eu li o livro 1, tá certo? De Getúlio, lembrando que aqui é uma trilogia do jornalista Lira Neto, são 3 livros. Eu li esse já, volume 1 da trilogia, que compreende os anos de 1882 até 1930, que dá início à Revolução de 1930, que vai levar ao poder o grupo político de Getúlio Vargas pela primeira vez, tá certo? Isso foi em 1930, já gravei a resenha desse livro aqui no canal, procura lá, que vale muito a pena também esse vídeo. E li também Os Sertões, esse é um livro que há muito tempo eu queria ter lido, de Euclides da Cunha. Vale muito a pena a leitura para entender o que foi a Guerra de Canudos, um pouco mais sobre a figura de Antônio Conselheiro. Ele fez um trabalho de pesquisa, era um correspondente de guerra, estava lá pessoalmente quando ocorreu os fatos na Bahia, então vale muito a pena a leitura desse livro. E por fim, para terminar, os livros da área da história que eu li durante esse ano, eu vou falar sobre esse livro, A Formação do Brasil Contemporâneo, de Caio Prado Júnior, um clássico da história. Na verdade, esse livro eu estou terminando, estou em fase de conclusão. Certamente vai ser o último livro que eu vou ler esse ano para finalizar. Caio Prado Júnior, Formação do Estado do Brasil Contemporâneo, um clássico da história. Pronto, então aqui eu falei um pouco dos livros da área de história que eu li esse ano. Lembrando que eu li também livros de filosofia, de psicologia e de literatura. Vou falar agora um pouquinho dos livros de literatura que eu li esse ano, tá bom? Esse ano é um livro que eu tinha muita curiosidade de ler, Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, esse clássico da literatura espanhola. Li esse livro, muito bom. Realmente vale muito a pena, um livro, apesar de ter escrito já por volta de 1600, é um livro que fala muito e é atual nos dias, ainda hoje ele consegue se fazer atual, parece que foi escrito ontem. Eu li Dom Casmurro, de Machado de Assis, muito bom. Eu li também o 15, da Raquel de Queiroz, da cearense Raquel de Queiroz, lembrando que esse Dom Quixote, Dom Casmurro e Raquel de Queiroz, eu já fiz a resenha deles aqui no canal. É só procurar, se você tiver interesse, e acompanhar. Li também 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Terminei, já faz um bom tempo, foi no começo do ano que eu li esse livro. E agora, o último livro de literatura que eu li foi Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Outro clássico da literatura mundial, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho dos livros de psicologia que eu li esse ano, tá bom? Eu li alguns livros de psicologia, foi no momento da pandemia,
Então foi um momento que a gente ficou mais parado, que a gente teve um pouco mais de momentos de conhecer livros novos. Então, assim, eu comecei a ver livros, falar um pouco, conhecer um pouquinho mais da figura de Freud através de uma psicanalista chamada Maria Homem, que ela tem um canal no YouTube, muito recomendo demais, e ela falava algumas coisas de Freud, e isso acabou me despertando o interesse em conhecer um pouco mais desse autor. Então foi aí que eu comecei a ler os livros de Freud e comecei a ler, e eu achei muito interessante. Já li alguns livros de Freud, inclusive já fiz a resenha de alguns livros aqui no canal. Então vou apresentar para vocês os livros agora da área de psicologia que eu li nesse ano de 2020. Primeiro li esse pequeno box, é um essencial de psicologia, um livro muito básico, muito inicial. Achei interessante ler, comprei na Amazon baratinho, achei muito interessante, foi esse daqui. E li alguns livros de Freud, tá certo? E também li Bauman esse ano. Bauman, eu li esse livro, Amor Líquido, que eu ainda pretendo fazer a resenha dele aqui no canal, falando sobre as relações líquidas no mundo atual. É muito recente. Esse livro parece que retrata muito fielmente a realidade a qual a gente está inserido nos dias atuais. O primeiro livro de Freud que eu li esse ano foi O Xiste e a sua relação com o inconsciente. Foi o primeiro livro de Freud que eu li. Em seguida de Freud eu li um baita livro, gravei a resenha dele aqui no canal, Freud, A Interpretação dos Sonhos. Um livro que eu muito recomendo demais para quem tem interesse em conhecer a si próprio através da interpretação dos seus sonhos. Li Os 3 Ensaios sobre a Sexualidade, de Freud. Neurose, Psicose e Perversão, de Freud, também li agora. Foi o último de Freud que eu li, inclusive. Sobre a psicopatologia da vida cotidiana e a psicologia das massas e a análise do eu. Esses foram os livros de psicologia que eu li no ano de 2020, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho dos livros de filosofia que eu li esse ano. Filosofia, para quem não sabe, eu sou graduado em filosofia, e eu li alguns livros, ou reli alguns livros, e eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo de hoje, tá bom? Esse ano eu li Voltaire, Tratado sobre a Tolerância, tá certo? Eu li A Política, de Aristóteles, Humano, Demasiado Humano, de Nietzsche. Li também Do Espírito das Leis, de Montesquieu, um clássico que fala sobre a questão do legislativo, do judiciário, a divisão do Estado. Li O Príncipe, de Maquiavel. Li As Regras do método sociológico. Na verdade, para ser mais preciso, a gente poderia colocar como um livro de sociologia, apesar de ter aspectos filosóficos. E li Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Um dos dois grandes autores da sociologia, Max Weber e Durkheim, tá certo? Então é isso, pessoal. Como vocês viram, esse ano foi muito produtivo em questão de leitura. Foram 31 livros que eu li, dentre a área da psicologia, da sociologia, da filosofia e da história, tá certo? Lembrando que muitos desses vídeos nós já fizemos as resenhas deles aqui no canal, e no próximo ano faremos muito mais resenhas de livros. Então é importante que você se inscreva aqui no canal. Peço até desculpa por estar um pouco ausente na questão dos vídeos, porque eu estou efetivamente lendo e aprofundando meus conhecimentos, porque é importante que a gente tenha preocupação
em passar conteúdo com profundidade e em riqueza de detalhes para vocês. Então aqui a gente não está tão focado em fazer quantidade de vídeos, mas e sim a qualidade. Então assim, peço a compreensão da galera que me segue, os inscritos no canal. Estou estudando cada vez mais para fazer vídeos de qualidade dos grandes autores. Próximo ano quero fazer muitos vídeos, falar sobre os grandes autores da história, os grandes autores da filosofia, tá bom? Então é isso. Agradeço a vocês que assistiram esse vídeo, que estão inscritos no canal. Muito obrigado. Feliz ano novo para vocês, tá bom? Agradeço, até a próxima.